Então, vamos dar continuidade aqui, né? A Confissão de Fé Batista de 1689. Então, estamos estudando. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, sobre adoção. Então, vamos ver um pouco aqui que a gente pode aprender ou fortalecer mais nosso conhecimento sobre esse ponto tão importante, né, da nossa fé cristã, o entendimento de adoção. Bom, primeiramente eu olhei, né, na internet aí para a gente ver se tinha alguma coisa diferente do significado de adoção. Basicamente, o que diz é que a adoção é um processo legal que consiste no ato de ser aceito, de ser aceito, ou você aceitar alguém de forma espontaneamente como filho, né? Que não seja seu próprio. E isso respeitando as condições jurídicas. Tá? Aí a gente vai ver pelo lado jurídico ou pelo lado do entendimento do mundo, que é a adoção. Mas aqui no nosso caso, nós entendemos que a adoção é o ato de, a ação de Deus nos fazer membros da sua família. Deus nos faz membro da sua família pela graça de Cristo, ou seja, através de Jesus Cristo, com todos os direitos e deveres desta posição. Então, isto é a adoção. E vamos olhar aqui, então, no nosso livro, diz que a todos quantos são justificados em seu único Filho, Jesus Cristo, e por causa dele, Jesus, Deus é servido de fazer participantes da graça da adoção. Bom, vamos ler todo o parágrafo, depois a gente volta lá nos versículos e vai pontuando, né? Deus é servido de fazer participantes da graça da adoção. Por esta graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus, gozam da liberdade e privilégios de filhos de Deus, recebem sobre si o nome de Deus, recebem o espírito de adoção, têm acesso ao trono da graça com confiança, são habilitados a clamar Abba Pai, são tratados com compaixão, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai. Porém, jamais são lançados fora, pois estão selados para o dia da redenção e herdam as promessas na qualidade de herdeiros da salvação eterna. Muito bem, aí vou mencionar aqui parte dos versículos que a gente tem, né? São os vários versículos aí. Efésios capítulo 1, versículo 5 fala que Deus, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então, já Deus pré-estabeleceu isso, Deus nos escolheu para nos colocar na sua família, fazermos parte. Então, nos predestinou para sermos adotados como filhos. E Gálatas capítulo 4 lá fala de resgatar, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, ele nos resgata em Jesus Cristo e em Jesus nos torna seus filhos, né? Nos coloca na sua família. Então, a adoção é esse ato de Deus nos colocar em Cristo Jesus, já havia estabelecido antes, nos coloca na sua família. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, um versículo até muito bem conhecido, fala que, ali no contexto, falando que ele veio para os seus, mas e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ainda diz, a saber, os que creem no seu nome. Então, todos aqueles que receberam Jesus Cristo têm essa graça de Deus, o poder de Deus de se tornar filhos de Deus, né? Aí diz lá, a saber, aos que creem no seu nome. Então, mais uma vez, fortalece aí que é em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, né? Não é uma coisa nossa, simplesmente pelos nossos atos, pela nossa fé. Não é isso. É Deus, porque a fé foi Deus que deu, a graça é a graça de Deus. Então, João capítulo 1, versículo 12, e Romanos 8, 17 também
Se somos filhos, somos herdeiros. Ainda aí, fortalecendo mais o que diz ali que nós somos adotados, fomos recebidos como filhos de Deus, e vai mostrar que temos privilégios aqui, não é? Somos herdeiros, temos uma herança em Cristo Jesus. Através deles, por sermos filhos, temos esse direito que Deus nos dá. E segundo aos Coríntios 6,18, temos aqui também Apocalipse, né? Mas diz lá, serei o pai e vocês serão meus filhos. Em Apocalipse, gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Então aí, olha, né, na sequência da leitura que a gente fez, por essa graça nós somos recebidos, gozamos da liberdade que Deus nos dá, privilégios, que é a herança que Deus nos dá, e temos sobre nós o nome de Deus, né? Então são coisas maravilhosas, se tornando filhos do Senhor, todas essas bênçãos que nós recebemos de Deus, são privilégios, bênçãos riquíssimas, né? E recebemos o espírito de adoção, Romanos 8,15, pelo qual clamamos Abba, Pai, não é? Aí essa palavra do aramaico, a palavra Abba, aparece algumas palavras em aramaico na Bíblia, né? Que alguns falam pai querido, mas na verdade se mostra uma relação de intimidade com Deus. Se fosse traduzir para o português mesmo, seria papai, né? Aquela intimidade que tem papai. Então, recebemos o espírito de adoção, através desse espírito de Deus na nossa vida, nós temos intimidade com Deus. Clamamos Abba, Pai. Somos tratados com compaixão também, não é? Gálatas e Efésios aqui são 2 versículos, né? Gálatas diz, Deus enviou o seu Espírito que clama Abba, Pai. Efésios aqui, por meio dele temos acesso ao Pai em um Espírito. Então aqui falando sobre o privilégio do acesso a Deus, da intimidade que temos como filhos, né? Como membros dessa família, temos acesso à presença de Deus, podemos tratar Deus com intimidade. E Salmos 103, Salmos 103, versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor se compadece de nós. Então, Deus, ele tem compaixão, assim como um pai, né? Tem aquela compaixão do seu filho, como os pais têm, assim Deus também cuida de nós. Tem essa compaixão. Salmo 103. E Provérbios 14, 26, e outro versículo é 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7 diz, ele tem cuidado de vocês. Esse versículo fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Então, Deus tem, ele cuida de nós. Provérbios é refúgio para seus filhos. Provérbios 14, 26. Então, Deus tem compaixão da gente e nos protege, nos guarda, porque somos seus filhos, temos essa intimidade com Ele, esses privilégios. Hebreus 12, 6. O Senhor corrige, olha lá, o Senhor corrige a quem ama. Então, aqui nós temos aqui também a correção, não somente aquela de bênçãos, a herança toda e tal, temos também Deus nos corrigindo, né? Observando as coisas erradas da nossa vida, mostrando o meio da gente viver de forma correta. E Ele vai e nos corrige, assim como o pai corrige seu filho a quem ama. Hebreus 12, todo esse contexto aí fala sobre essa disciplina do Senhor, a correção que Deus dá para os seus filhos, né? Então, somos corrigidos por Ele. Isaías diz, Isaías 54, 8 e 9. Por um breve momento escondi a minha face, mas com misericórdia eterna me compadeço de você. Isaías 54, 8 e 9.
Olha, aqui mostra que vimos que Deus nos corrige como um pai, porém ele jamais nos abandona. Jamais vai nos abandonar. Deus não se agrada do pecado que na nossa vida, mas ele não vai nos abandonar. Ele sempre vai nos chamar, vai nos corrigir, e aí vai nos proteger, vai nos dar a direção. Isso aí é privilégio da adoção que temos como filhos de Deus. Lamentações 3:31. O Senhor não rejeitará para sempre. O Senhor não vai nos rejeitar para sempre. Jamais vai fazer isso, né? Deus protege, guarda os seus filhos, corrige. Efésios 4:30, lá diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, aqui mostra que nós, como filhos de Deus, temos o selo do Espírito Santo. Fomos selados para o dia da redenção. Então, a adoção envolve a proteção de Deus, envolve o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Outro fato é não só a correção, como proteção de Deus, mas o seu selo, a sua marca em nós, que é o Espírito Santo. E Hebreus 1:14, Hebreus 6:12, dois versículos finais aqui nessa primeira parte, fala: pela fé e pela paciência herdamos as promessas. Então, nós herdamos essas promessas de Deus como filhos, não é? Então, somos filhos verdadeiros, fomos adotados pelo Senhor. Ele nos escolheu lá antes da criação do mundo, a Bíblia fala. Então, devemos louvar o Senhor por isso.